Imagine o seguinte: Oliver Horn acaba de ingressar na Academia de Magia Kimberly. Nosso protagonista é um mago muito talentoso e habilidoso, mesmo sendo um calouro. Nesta academia, 20% dos alunos não chegam vivos na formatura. Acompanharemos a jornada de Oliver e seus amigos neste local perigoso, onde vários contratempos e reviravoltas estão para acontecer. O anime de que estamos falando é Nanatsu no Makengashi Haisuru, ou em português, O Reino das Sete Magilâminas. Não esquece de comentar sua opinião sobre o anime aí nos comentários. Eu pessoalmente achei meio parado no início, mas a partir do episódio 4, várias doideiras acontecem. Eu sou a Casa e agora fiquem com o vídeo. Nosso protagonista caminha rumo à sua cerimônia de entrada na Academia de Magia Kimberly. No caminho, uma flor falante conversa com ele e tenta assustá-lo, falando que o futuro pode ser terrível. Oliver olha em volta e percebe grupos sendo formados e acaba se turmando também. Todos ficam impressionados com uma garota passando, pois ela é uma samurai. Com o início da cerimônia, a Academia Kimberly organizou um desfile de criaturas mágicas para os calouros. Oliver conversa com um garoto de cabelo vermelho enquanto assistem o desfile. Nosso protagonista demonstra saber muito sobre criaturas mágicas. Uma garota que estava logo ao lado fica indignada pois colocaram um troll no desfile. Aparentemente ela é uma defensora dos animais. Ela e o garoto de cabelo vermelho começam a discutir, até serem interrompidos por outro aluno que queria silêncio para ler. Oliver comenta que é melhor todos se apresentarem. A garota resolve se apresentar primeiro, mas na hora em que ia falar seu nome, ela começa a correr repentinamente. Mas isso foi fruto de um feitiço que outra pessoa lançou nela. A pobre menina estava indo direto para o desfile e ia ficar cara a cara com o troll. Oliver corre para ajudar, acompanhado de outros colegas, mas aparentemente vão chegar tarde demais. Até que outra aluna aparece. É a samurai. Ela está determinada em enfrentar o troll com sua espada. Todos acham que ela vai acabar morrendo nessa luta. Oliver então tem um plano e pede para seus companheiros conjurarem um feitiço de vento. Logo após isso, Oliver conjura um feitiço de dragão para assustar o troll e ordena que todos fujam, mas a garota samurai parte para cima do troll e até muda a cor de seu cabelo enquanto dava seu golpe. Ela conseguiu desmaiar o troll graças a Oliver e seus companheiros. Após toda essa confusão, a parte final da cerimônia se iniciava. Oliver pergunta à garota samurai se ela tinha um plano. A mesma responde que não. A diretora aparece para dar as boas-vindas aos alunos com uma presença imponente. Ela aparenta ser muito forte. A mulher cita que apenas 80% dos alunos se formam de maneira intacta e deixa bem claro o lema da escola: vivam e morram como quiserem. A garota samurai pede para fazer uma pergunta, mas em vez disso, ela passa instruções para a diretora de como curar a dor de cabeça. Percebemos que ela é bem estranha, quando de repente a diretora estrala os dedos e todos são jogados para uma espécie de sala de jantar, onde o resto dos alunos chegam para dar boas-vindas aos calouros. Oliver se reúne novamente com todos seus colegas. Finalmente chegava a hora de se apresentar. A garota de cabelos loiros se chama Michella McFarlane, mas pede para a chamarem de Chella. Aparentemente ela é de um clã importante. Passando a vez para a próxima, Kate Alto se apresenta. Ela comenta que gosta de todas as criaturas mágicas. Chega a vez do garoto de cabelo vermelho. Seu nome é Guy Greenwood. Ele vem de um local rural e entende muito sobre plantas. O outro garoto se chama Pete Riston. Sua história literalmente não existe. Ele é um humano comum que apenas estudou muito. Oliver tenta fazer amizade com Pete, já que ele aparenta ser bem arisco. Agora é a vez de nosso protagonista se apresentar. Seu nome é Oliver Horn, seus antepassados todos foram magos e ele está continuando o legado da sua família. Ele se autoproclama um mago bem flexível com os feitiços. E por último a garota samurai se apresenta. Seu nome é Nanao Ibiya, e obviamente ela veio de uma família de samurais. Nanao também comenta que sua vinda para a academia foi por acaso, já que ela estava no meio de uma batalha e o mago a salvou. Inclusive o mago era o pai de Chella. Nanao, por meio de uma indicação especial, conseguiu se matricular na academia. Ao começarem a comer, Oliver percebe que Nanao se comporta como um bicho, pois quer comer a porção de comida toda de uma vez. Oliver então começa a literalmente ser escravizado por seus novos amigos e vira um garçom. Com a noite chegando, Oliver percebe que os relógios possuem enganadores. Ele cobre seu colega de quarto Pete e sai para dar uma volta. Enquanto andava, uma garota escondida começa a falar com ele. Ela comenta que é um agente secreto enviada pelo irmão de Oliver. Seu nome é Teresa Karst. Nosso protagonista aparentemente está tramando algo. Ao amanhecer, Oliver dá de cara com Nanao tomando banho na fonte no meio da academia. Ele imediatamente conjura um feitiço para fazer uma espécie de cortina para cobrir o local. A garota realmente é um bicho. Oliver repara na cicatriz de Nanao enquanto se lembra de uma mulher.
No dia seguinte, todos se encontram na hora da aula. Nanao se gaba com seu novo uniforme. Guy pergunta por que o uniforme de Oliver está molhado, já que mais cedo ele emprestou seu uniforme para Nanao se secar. A primeira aula começa, a aula de espadas. Peach já se oferece para responder a primeira pergunta, e já é zoado pelos outros alunos. Ele explica toda a história do porquê magos começaram a usar espadas. O professor anuncia que vai ter um duelo entre dois alunos. Nanao imediatamente se oferece para duelar. Outro garoto também se disponibiliza para o duelo. Seu nome é Andrews. Oliver percebe que esse aluno só se ofereceu para mostrar que é mais forte que Nanao, pois ela derrotou um troll no primeiro dia de aula. Nosso protagonista então resolve se voluntariar para o duelo também. Andrews tenta afastá-lo. Oliver o refuta dizendo que ele sequer ajudou a derrotar o troll, até que Chela aparece e fala que vai duelar com Andrews. O primeiro duelo era decidido, Oliver contra Nanao. O professor fez um feitiço de anti-letalidade das espadas, para eles não se machucarem. Oliver resolve pegar leve, mas se lembra que Nanao não pode ser levada na brincadeira. Assim começa a luta. No meio da luta, nosso protagonista percebe que Nanao realmente já matou muitas pessoas, até que de repente ela começa a chorar. Então os dois acabam se empolgando e retiraram os feitiços das espadas e iam com tudo lutar até a morte. O professor cancela a luta ao perceber o risco. Chela e Andrews resolvem desistir de seus duelos. Ao fim da aula, Nanao ficou impressionada com o duelo e quer lutar de novo, mas quer ir até a morte. Oliver percebe que algo está errado e recusa a luta. Nanao chora novamente. Depois da aula de espadas, veio a aula de feitiçologia, onde a professora Gilchrist é totalmente contra espadas. Chega na hora do lanche, Oliver e seus amigos conversam sobre as próximas aulas que estão por vir. Na aula de biologia mágica, Kate, que estava ansiosa pela aula, acaba tendo suas expectativas detonadas, pois a professora Vanessa Aldis não liga nem um pouco para as criaturas mágicas, e só pensa em explorá-las. Inclusive, logo na primeira aula, eles terão que alimentar lagartas com magia até criarem casulos, mas se alimentarem demais, o casulo fica preto e ela vira uma vespa. Sheila consegue efetuar facilmente a aula prática, e resolve ir ajudar seus amigos, e pede a ajuda de Oliver para isso. Vanessa fica feliz pois os calouros desse ano estão indo bem, até que dá de cara com Kate. Ela está demorando muito para dar a magia para os bichos, pois quer garantir que eles fiquem saudáveis. Mas no último ela acaba errando e o casulo fica preto. Oliver ordena para que ela queime, mas em vez disso Kate resolve abrir o casulo, e a Vespa ataca com tudo. Oliver e Sheila ajudam, e acabam perdendo pontos por isso. Na enfermaria, Oliver e Kate conversam. Ela agradece e pede desculpas pelo ocorrido, onde também conta sua história de vida e de como sempre foi ligada com animais e demi-humanos, e que por isso quer proteger todos. Oliver a compara com um anjo que caiu do céu e veio parar na terra, o que a deixa envergonhada. Oliver resolve abrir a porta e todos os seus amigos estavam espionando a conversa. Enquanto caminhava, a guarda-costas Teresa aparece e adverte Oliver para ele escolher melhor suas amizades. Nosso protagonista manda ela ficar de boa e não se intrometer. A hora da janta chega. Kate percebe que Nanao está meio para baixo. Peach se lembra que esqueceu seu livro na sala de aula e resolve ir buscar. Mas Oliver e Chela resolvem ir juntos, pois sabem dos perigos da noite nesta academia. Kate comenta que o labirinto toma conta do prédio de cima ao anoitecer. Já na sala de aula, Peach acha seu livro tranquilamente, mas na hora da volta a saída some, e repentinamente o terreno muda. Oliver espera que alguém os ajude, mas uma garota totalmente estranha e aterrorizante aparece. Seu nome é Ofélia Salvadori. O nome Salvadori assusta a todos. Ela aparentemente é bem forte. Oliver já a conhece e até leu sua pesquisa. Ofélia lança um feitiço para atrair todos eles para perto. Aparentemente ela tem más intenções. Ao correrem, dão de cara com outro homem, Sirius Rivermore. Ele insiste para darem atenção a Ofélia. Oliver e seus amigos estão encurralados. Peach já entra em pânico e tenta pegar sua espada, mas Chela adverte. Se ele puxar a espada, daria um motivo para serem atacados. Sirius e Ofélia conversam. Ambos zombam um do outro e começam a lutar com feitiços complexos de invocações, onde Ofélia literalmente começa a parir um monstro. Ai, o que eu tô assistindo? Oliver e seus colegas resolvem fugir, mas Sirius faz uma espécie de prisão. Até que Nanao chega já sabendo que nesse local pessoas morrem. A luta continua, e enquanto isso, Nanao corta as grades de osso e assume a responsabilidade e resolve entrar no meio da luta. Na conversa de Ofélia e Sirius, percebemos que os feitiços deles são feitos com pessoas mortas. Nanao parte para a luta, até que um homem chega. Ele aparenta ter bastante moral e respeito. Seu nome é Alvin. Alvin é nada mais nada menos que o representante dos alunos de Kimberly. Carlos Wiltron o acompanha. Carlos é delegado do 5º ano. Os dois se apresentam e tranquilizam os calouros. Já em segurança, Oliver parte para cima de Nanao e pergunta se ela quer morrer.
Tchela decide resolver tudo de maneira mais civilizada. Nanao concorda com Oliver e começa a contar sua história de vida, e de como ela matou muitas pessoas na guerra, até chegar ao líder inimigo. Ela derrota um soldado aparentemente de alto escalão como se ele fosse um novato. Nanao começa a conversar com o líder, e pergunta onde está seu filho, pois ele é o guerreiro mais forte do clã rival e ela quer lutar contra o homem. O líder, enquanto chora, conta que Nanao tinha acabado de derrotar seu filho, e ordena para seus soldados atacarem. Nanao, desacreditada, acaba aceitando a morte, até que um mago do ocidente chega e a salva, pois acha que seria um desperdício ela morrer. E essa foi a história de Nanao até chegar à academia. Nossa colega samurai conta seu desejo: lutar até a morte contra alguém que ela goste e respeite, pois na cultura do país dela, matar ou morrer lutando com alguém que admira é o significado de felicidade. E quando Oliver recusou a luta, Nanao ficou muito triste. Kate resume a situação muito bem, falando que Oliver recusou a declaração de amor da garota. Nanao concorda, pois ela se apaixonou ou por Oliver ou por sua espada. Tchela sugere um duelo não letal para eles se resolverem, mas Nanao recusa, pois o duelo tem que ser até a morte. Tchela dá um sábio conselho a Nanao e diz para ela procurar outra motivação para viver e morrer, pois todos seus amigos querem continuar juntos. Oliver pede para Nanao prometer que não vai tentar jogar sua vida fora. Ela aceita e resolve levar a sério a academia, pois não tinha entendido nada até agora nas aulas. Mais um dia de aula se inicia. Nanao quer ficar grudado em Oliver, sempre olhando para o seu rosto. Guy e Pete zombam da situação, enquanto Kate parece incomodada com tudo isso. Por novidade, o protagonista já conquistou todo mundo. Em mais uma aula de espadas, um aluno pergunta sobre Magilanta, que é uma arte de espada que simplesmente não tem como desviar ou bloquear. Ela sempre vai finalizar seu alvo, mas é uma arte de espada bem reservada, pois só existem 6 magilâminas e ninguém revela nada sobre elas. Nanao fica bem interessada no assunto. Andrew chega para tentar arranjar confusão com Oliver. Tchela chega e tenta botar ele para correr, mas Andrews insiste em lutar com Oliver. Nosso protagonista aceita, mas Nanao percebe que ele vai lutar sem nem se importar com o resultado da luta. Ela não quer vê-lo derrotado. Andrew se irrita ainda mais. O professor dá esporro nos dois e fica por isso mesmo. Depois da aula, Tchela conta para Oliver que Andrews é seu amigo de infância. Por serem de famílias importantes, sempre teve uma disputa de poder entre os dois, e por isso toda essa confusão, pois ele quer provar ser o mais forte. Pete interrompe a conversa dos dois, pois Kate está metida em confusão, mais uma vez. Nossa colega defensora dos animais discute com o professor, onde ele zomba bastante dela e de sua família. Kate implora para o professor não matar o Troll. Ele acaba se irritando e utilizando um feitiço de dor nela. Oliver e seus amigos chegam. O nome do professor é Darius Greenhill. Quando a tensão estava nas alturas e uma luta se encaminhava, uma garota chega. Ela comenta que fez uma contestação para não matarem o Troll. Outro professor chega e fala que após as investigações não acharam pistas sobre o motivo do acidente, e que por isso o Troll é uma evidência e deve ser mantido vivo. Darius sai andando enquanto zomba ainda mais de Kate. A garota que fez a contestação se apresenta. Seu nome é Vera Milligan, e ela também aparentemente é admiradora de criaturas mágicas. Após toda a confusão ser resolvida, Guy se surpreende como Kate consegue sorrir depois de toda essa bagunça, até que uma carta é entregada para Tchela. Nela tem um convite de duelo de Andrews para Nanao e Oliver. Já no dia seguinte, Kate conversa com Vera sobre o Troll. Ela está determinada a adestrar a criatura. Voltando a nosso protagonista, Oliver conversa com seus amigos sobre o duelo, e resolve que vai aceitá-lo, pois não tem como evitar o conflito com Andrews. Já na sala de aula, Guy está muito irritado, pois 3 alunos estão falando de Kate e insultando a mesma. Oliver pede para ele apenas ignorar. Até Pete, que é mais recluso, está incomodado com a cara de pau dos 3 indivíduos. As brincadeiras de mau gosto continuam até que Kate chega à sala. Os alunos começam a zombar na cara dela, e a pobre garota fica sem reação e aceita calada. Até que Oliver se irrita e lança um feitiço, explodindo o garoto que tinha se aproximado de Kate. Ele já pergunta se Guy é bom de briga e Nanao se apresenta também, e eles começam a brigar. Infelizmente não foi mostrado a briga, mas Oliver, Guy e Nanao foram parar na detenção. Tchela fica decepcionada, pois já esperava isso de Guy e Nanao, mas não de Oliver. Ele fica sem nem conseguir responder. Kate, que novamente era o motivo da confusão, pede desculpas e depois agradece pela ajuda. Tchela concorda com os atos de seus amigos, mas está preocupada com a situação, pois agora quase todos os alunos estão contra seu grupo e adverte que não será um duelo justo. A noite chega e com ela vem a hora do duelo. Eles entram no labirinto e após andarem bastante enquanto conversam, finalmente chegam ao local. Foi preparado um coliseu para o tal duelo, com direito à torcida e tudo.
Oliver fica preocupado com seus amigos e pede para Tchela protegê-los na torcida. Vasco e Flamengo é complicado, né? Chegando ao centro da arena, diversos kobolds são liberados. Andrews mata todos e depois começa a conversar com o nosso protagonista. Oliver pergunta o que estava acontecendo, pois achava que ia ser um duelo. Andrews responde que vai ser 2 contra 1 e que a disputa vai ser quem mata mais kobolds. Oliver percebe a injustiça que estava rolando, mas resolve aceitar mesmo assim, pois em caso de derrota ele vai usar a situação para fazer as pazes com Andrews. Um kobold que se recusava a lutar era torturado e morto enquanto todos se divertiam, até que Nanao dá um de seus gritos e dá um sermão em todos, dizendo que era um absurdo tudo aquilo. Mas imediatamente todos começaram a vaiar e a jogar garrafas. Nanao chama Oliver para ir embora, pois não existiria honra nesse duelo. Mas enquanto andava para a saída, vários alunos se recusavam a deixar ela sair e a ameaçaram. Finalmente uma luta que Nanao gosta. Enquanto isso, 2 colegas que estavam responsáveis pelos kobolds observam a situação, mas resolvem voltar ao trabalho e mandar o próximo monstro. Porém percebem que não era uma criatura comum. De volta à arena, todos se surpreendem com um garoto sendo jogado longe com a barriga dilacerada. O caos começa a reinar, pois tem um monstro gigante atacando a todos. Vemos que isso não estava nos planos de Andrews, pois Garuda, que é o nome da criatura, é uma besta familiar divina. A porta está emperrada, eles não conseguem sair da arena por conta disso. Garuda continua a dilacerar a todos e corre atrás de Andrews, até que Nanao o salva e começa a lutar contra a fera. Ainda presos na torcida, Guy quer ir ajudar Nanao, mas Tchela responde que ele só atrapalharia, e que é melhor ficarem esperando e confiar em seus amigos. A luta entre Garuda e Nanao continua. Ele prepara um ataque especial e avança numa velocidade incrível. Nanao, que estava despreparada, acaba sendo salva por Oliver, que também entra na luta, mas acaba tomando um golpe e resolve se esconder para se curar. Enquanto se curava, encontra Andrews, que pergunta como consegue lutar mesmo sabendo que a derrota é certa. Oliver responde que nem ele sabe o porquê, mas que vai continuar ajudando Nanao, pois ela é uma guerreira de verdade. Oliver então volta para o combate e conta seu plano para Nanao. Assim os dois avançam juntos para derrotar o monstro. Garuda começa a preparar seu ataque especial. Oliver aproveita a situação e lança um feitiço para deixá-lo vulnerável. Até funcionou, mas o monstro se recuperou rapidamente. Oliver então entra na frente do ataque, se preparando para o pior, e confiando em Nanao, até que Andrews aparece e joga a criatura para longe com um feitiço. Com Garuda vulnerável, Nanao parte para cima e corta a cabeça do monstro. Após a luta, Nanao e Oliver elogiam o feitiço de vento de Andrews. Eles conversam e o garoto desabafa perguntando como eles conseguiriam lutar sem hesitar. Oliver responde e ainda parabeniza a Andrews por não ter fugido. Nanao faz um tipo de bênção divina que o deixa emocionado. Tchela agradece a Andrews e ainda comenta que fazia tempo que não via esse lado bom dele. Um tempo se passou desde o acidente. Teresa se desculpa com Oliver por não estar perto durante a confusão no Coliseu, pois quer protegê-lo para ele conseguir fazer o seu dever. Já de manhã, nos é mostrado Kate ainda tentando contato com o Troll. Ela finalmente o convenceu a comer. Vera fica impressionada. Mais uma aula acaba. Todos estão enjoados pois tiveram que dissecar uma criatura. Oliver e seus amigos conversam enquanto comem. Pete comenta que ninguém está incomodando Kate. Nosso protagonista conta uma teoria de que o ataque de Garuda pode ter sido obra de alguém que é a favor dos direitos aos demi-humanos. Tchela pensa na possibilidade de que uma guerra pode se iniciar em breve. Oliver ainda fala que a escola não vai se meter pois não tiveram mortes. Na mesa ao lado, Nanao ficou popular, já que derrotou uma criatura extremamente forte. Kate fica indignada pois Oliver não está recebendo crédito nenhum. Tchela concorda. Já Pete fala que os feitiços de Oliver foram sem graça e complicados. Tchela resolve dar um prêmio para nosso protagonista e parte para cima dele para beijá-lo. Kate imediatamente fica exaltada. Nanao aparece e, ao ficar informada da situação, parte para cima de Oliver e o beija na bochecha, mesmo achando constrangedor. Nanao cobra nosso protagonista e pede um beijo dele. Kate começa a surtar. Oliver, quando ia beijar, é surpreendido por uma conhecida. Eles começam a conversar. Ela o abraça e o beija e depois sai andando. Tchela questiona quem era ela. Oliver fala que era sua prima. Após isso, Nanao ainda estava esperando o beijo. Na aula de alquimia, o professor é o Darius, que já tinha se envolvido em confusão com a Kate. Guy comenta que ele nem pegou no pé dela. A aula prática começa. Oliver adverte seus amigos que existem várias armadilhas na receita que farão. Tchela vai ajudar Nanao, mas quando Oliver ia ajudar Pete, ele se recusa pois estudou bastante para isso. Aos poucos o caos tomava conta da sala, pois todos erravam a receita.
mas Oliver estava lá para ajudar, até que Pete acaba adicionando algo errado à receita. Antes de explodir, Oliver joga o caldeirão no chão e segura ele para aguentar o impacto. O professor fica impressionado e fala que vai lembrar de seu nome e seu rosto, mas dá o conselho para ele escolher melhor seus amigos. E já depois da aula, todos seus amigos ficam impressionados e comemoram que Oliver finalmente está recebendo o reconhecimento que merece. Pete agradece e pede desculpas pelo ocorrido na aula. Andrews de repente aparece e começa a conversar com Oliver. Ele adverte nosso protagonista para evitar contato com o professor Darius, pois o homem vai querer enganar Oliver. Andrews também comenta que um conhecido seu quer conversar com Kate e seus amigos sobre o incidente do primeiro dia. O conhecido de Andrews é uma garota que se chama Mackley, e ela pede desculpas pois foi a responsável pelo feitiço que fez Kate correr sem parar. Oliver pergunta quem é o cúmplice dela, pois alguém fez o troll se irritar. Mackley fala que não sabe quem foi. Oliver e seus amigos conversam para saber quem foi o responsável por irritar o troll. Kate resolve deixar para lá o assunto e vai conversar com a criatura. Enquanto Kate conversava com o troll, Oliver tenta ensinar Nanao a conjurar feitiços, e até faz uma demonstração. Continuando a conversa, o troll começa a falar com Kate. Ele pede para ela ficar longe, pois Vera é uma pessoa perigosa. A mesa inclusive está espionando a conversa. Continuando seu treino, Nanao quer muito aprender a utilizar o feitiço de vento, pois foi o primeiro que viu Oliver e seus amigos usando. E cita o fato de que se o troll tentar escapar de novo, ela quer estar preparada. Oliver também começa a cogitar de que o troll estava tentando escapar, e tem uma conclusão, e corre para ir conversar com a Kate, mas só acha a espada dela no chão. O troll aparece e fala que Vera levou Kate para um local escuro e profundo. E lá se foram Oliver e Nanao tentar salvar Kate. No caminho ele conta a história de como os ativistas fizeram pesquisas para aumentar a inteligência dos trolls, mas que o projeto foi abandonado. Oliver então se pergunta se alguém deu continuidade à pesquisa. Já dentro do labirinto, Oliver desconfia que alguém estava mexendo com a mente do troll, e por isso ele tentou fugir. Ao chegar em um local perigoso, eles resolvem chamar o representante dos alunos, mas acabam sendo capturados. Ao acordarem, percebem que Vera está por trás de tudo. Até o ataque do Garuda foi ela a responsável. Continuando a conversa, Vera revela que estava quase concluindo sua pesquisa, mas o troll não a respondia, até que Kate conseguiu fazer o troll conversar, o que despertou o interesse de Vera no cérebro de Kate, que tem como objetivo olhar o cérebro dela e fazer experimentos. Nanao não perde tempo e ataca, mas Vera possui um olho de basilisco, e quase transforma Nanao em pedra com um olhar. Vera conta a história de seu olho, e como 5 irmãos foram sacrificados só para ela poder utilizar esse olho, tudo por conta de seus pais. Oliver e Nanao partem para cima, tentando ao máximo evitar o olhar. Ao começarem a luta, Vera percebe que os dois lutam juntos, um cobrindo as carências do outro. Ela resolve começar a lutar sério, e utilizar magias mais avançadas. Após um ataque de vento de Vera, Nanao consegue segurar o ataque com sua espada e evitá-lo, deixando Oliver e Vera impressionados. E após um ataque de fogo de ambos os lados, nada aconteceu. Oliver mais uma vez monta um plano maluco e partem para a luta. Nosso protagonista conseguiu distrair Vera para ela não conseguir olhar para Nanao com seu olho. Mas o que ele não esperava é que Vera possui outro olho de basilisco em sua mão esquerda. Nanao estava se aproximando e percebeu também, mas ao reparar que estava muito lenta, ela literalmente cortou o espaço e tempo para se aproximar mais rápido e conseguiu cortar a mão de Vera. Oliver fica impressionado, pois o que Nanao tinha acabado de fazer era uma Magilâmina, e ainda era uma nova, a 7ª Magilâmina. Eles curam a Vera pois não desejavam matá-la, até que chegam Alvin e Carlos, após receberem uma denúncia anônima, mas percebem que chegaram tarde e que tudo tinha sido resolvido. Após algumas horas, Kate acordou. Oliver e Sheila contam tudo o que aconteceu e de como Vera a enganou, mas ela não se importa nem um pouco com o que aconteceu, e puxa Oliver para dar um beijo. Depois beija Nanao também, e aparenta não se importar com nada que aconteceu, pois no final saíram vitoriosos. Oliver fica impressionado com a atitude de Kate e até chora de emoção, pois mesmo depois de tudo isso, Kate ainda continuava gentil como sempre. Após mais uma aula caótica, Kate aparentemente arranjou confusão. Sim, novamente, dessa vez com a professora Vanessa. Guy conversa com ela sobre o ocorrido, até Oliver e seu grupo darem de cara com o professor Darius. Ele chama nosso protagonista para conversar depois da aula. Enquanto andavam, Darius conta a história de um aluno genial que foi consumido pela magia e morreu. Oliver fica impressionado com Darius, após ele matar monstros mais fortes que Garuda sem nem se esforçar. Eles chegam a um portal,
onde monstros vivem saindo. Oliver começa a conversar com Darius e descobre que ele sabia de tudo sobre o Troll, inclusive o professor que fornecia as criaturas para Vera. Oliver descobre que o objetivo de vida de Darius é transformar todos os humanos em gênios, já que 99% são idiotas e apenas 1% gênios, e pretendia usar os mesmos métodos usados no Troll em pessoas. O professor chama Oliver para ser seu auxiliar, pois acha que ele não possui nenhum talento específico, até que nosso protagonista dá um ultimato do professor e pergunta onde ele estava e o que fazia no dia 8/4/1525. Darius zomba de Oliver. Nosso protagonista agradece pelo professor não ter mudado e continuar sendo o mesmo daquela noite. Aparentemente algo bem triste aconteceu nessa tal noite. Oliver se prepara para lutar com Darius e ao avançar acaba sendo esfaqueado no pescoço, mas percebemos que aquilo era só um cenário do futuro. Acompanhamos então Oliver vendo vários cenários onde Darius o derrotava, mas acaba encontrando o fio necessário para o puxar para o futuro em que ele ganhava. Assim nos é mostrado Oliver utilizando a quarta Magilâmina, Angustavia, o fio que atravessa o abismo, e com isso ele aplica um golpe pesado em Darius e o derrota. Já caído no chão, muito ferido para continuar o combate, o professor fica desacreditado. Diz que era para aquela Magilâmina ter morrido naquela noite. Então descobrimos que Oliver é filho da mulher que utilizava a quarta Magilâmina, a mesma que Darius presenciou e ajudou no assassinato, torturando a pobre mulher. Nos é mostrado que um feitiço de dor só pode reproduzir uma dor que seu lançador já sentiu. Oliver comenta que experimentou todas as 128 dores que sua mãe sentiu naquela noite, tudo para conseguir utilizar o feitiço para torturar Darius da mesma forma. Nosso protagonista fala para o professor encontrar as palavras certas para dizer, e que enquanto ele não achá-las, vai continuar a tortura. E assim começa a vingança de Oliver. Darius até tenta se desculpar, mas não é isso que nosso protagonista quer escutar. Vemos um flashback da mãe de Oliver, onde ela corre de vários magos, onde um deles é Darius. Chegando à 57ª tortura, o professor finalmente fala as palavras que Oliver queria ouvir. "Acaba com isso, por favor", diz o professor. Logo após isso, nosso protagonista corta a cabeça de Darius. Duas pessoas chegam, são os primos de Oliver, Shannon e Gwyn. Inclusive a prima já tinha aparecido anteriormente. Gwyn está preocupado com o corpo de nosso protagonista. Ele responde que está bem e diz que seu corpo aguenta utilizar a Magilâmina 2 vezes. Seu primo proíbe ele de usar mais que 3 vezes, pois Oliver é a única chance deles conseguirem a vingança. Teresa aparece, foi ela que fez a denúncia anônima para Alvin. A mesma pede para Oliver usá-la da maneira que achar melhor. Preocupante isso. Vários companheiros aparecem e se inicia uma espécie de cerimônia de coroação para Oliver, onde nosso protagonista jura vingança para todos que traíram sua mãe. Alguns nomes são bem familiares. São outros professores, inclusive Esmeralda, que é a diretora da academia. Faltam 6. Oliver pensa na fala de Nanao, onde a mesma diz que não há prazer de brandir uma espada para vingança. Ele pretende conferir isso por conta própria. Nosso protagonista acaba de iniciar uma jornada bem emocionante e vingativa. E é aqui que esse vídeo acaba. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se quer uma parte 2, comenta aí embaixo, porque esse anime promete, hein? Ah, e não esquece de clicar no vídeo aí na tela. Obrigado por assistir e até a próxima.